Olá pessoal, vamos dar início agora ao nosso quarto episódio dessa série Preparando para a Prova do Enem. Então, conforme foi falado no último episódio, esse é aquele que a gente vai entender como é calculado a nota do Enem. Porque a grande dúvida dos concluintes, dos alunos que fazem a prova do Enem é essa: por que ninguém acerta 1000 e ninguém tira 0 na prova do Enem? A gente vai ver isso com calma agora. Então, como é que é calculado a nota do Enem? A nota é calculada usando uma escala criada especificamente para o exame, ou seja, foi feito todo um cálculo de nota específico para o exame que não pode ser aplicado em outra prova. O objetivo é medir o conhecimento de cada aluno e do conjunto de alunos. Então, a nota do Enem é uma régua, já vou explicar depois o que significa essa régua. E com base nessa régua é atribuída a nota de todos os alunos que prestam o exame. A montagem da régua é baseada no que a gente chama de TRI, conhecido como Teoria de Resposta ao Item. Cada questão é um item que é qualificado segundo 3 parâmetros, Poder de discriminação, a capacidade da questão de diferenciar os alunos em relação à sua dificuldade, o grau de dificuldade da questão e a possibilidade do acerto ao acaso. A gente vai explicar isso a partir de agora. A gente viu então, no nosso último episódio, quais os 10 passos que são feitos para qualificar um item, uma questão que vai aparecer na prova do Enem. Um deles a gente viu que é o pré-teste. Então agora eu vou explicar exatamente o que significa esse pré-teste. Todo item, toda questão que vai para a prova do Enem passa por um pré-teste. Esse pré-teste é realizado para garantir a qualidade das questões que compõem a prova, Ou seja, as questões são descartadas se não atenderem os requisitos do exame. Pequeno poder de discriminação, ou seja, quando eu faço o pré-teste da questão, se todo mundo errar a questão e naquele pré-teste, se todo mundo acertar a questão, significa que essa questão tem um pequeno poder de discriminação. Malformulação da questão levando a respostas arbitrárias e falta de coerência. Então vamos lá. Como é que é a montagem dessa régua? A régua ela vai de 0 a 1000. 500 é a média da régua, ou seja, 500 é a média das questões ali. Aí o que acontece? Cada questão, depois do pré-teste, ela vai entrar na régua. Se ela for mais fácil, ela vai estar abaixo de 500 na régua. Se ela for média, vai estar ali próximo do 500 na régua. Se for uma questão difícil, ela vai estar próximo de 1000 na régua. Então, a prova do Enem, cada uma das áreas tem sua própria régua. E essa régua vai variando, as questões vão entrando de acordo ali com a sua dificuldade. Quanto mais fácil, mais próximo de 0. Quanto mais difícil, mais próximo de 1000. Então aparece dessa maneira. Você tem 45 questões, cada questão vai entrando no ponto da régua. E aí, isso depende do grau de dificuldade da questão. Como eu falei, mais difícil, mais próximo de 1000, mais fácil, mais próximo de 0. E aí, com isso, elaborada a prova. As 45 questões vão entrar cada uma num ponto diferente da régua. Aí o que acontece? Como é que é calculada a nota então? Vamos pegar então 2 exemplos fictícios, Maria e João. Vamos supor que tanto Maria quanto João acertou 5 questões na prova. Entretanto, vamos supor que Maria tenha acertado 4 questões ali abaixo de 500 e uma questão acima de 500. Isso significa que a nota da Maria é uma nota coerente, ou seja, que as habilidades e competências medidas da Maria têm uma coerência, porque ela foi acertando as questões mais fáceis e até um determinado ponto da régua. E aí, vamos analisar os 5 acertos do João. Ele acertou uma questão só abaixo da régua de 500 e acertou outras 4 questões acima da régua de 500. Então a prova vai analisar o desempenho do João e vai pensar o seguinte, o desempenho do João não é coerente, porque ela acertou mais questões difíceis e errou as questões mais fáceis. Por isso que a prova tem essa capacidade de analisar o que a gente chama de probabilidade de acerto, ou seja, o acerto ao acaso. Isso significa que provavelmente o João acertou essas questões mais difíceis por puro chute, e não que ele tinha as habilidades e competências necessárias para acertar essas questões. E aí, a estatística da teoria de resposta ao item, ao analisar a prova do João, vai dar uma nota para ele mais baixo, porque a prova dele não teve coerência.
Então, por isso que quando a gente fala que aqueles que acertam mais no chute vai ter essa questão colocada. É só pegar um exemplo simples, né? Se eu botar uma questão de equação do primeiro grau e uma questão de equação do segundo grau, obviamente que aquele que acertar a questão de equação do segundo grau também tem que ter acertado a questão de equação do primeiro grau, já que a equação do segundo grau é mais difícil do que a equação do primeiro grau. Já aquele que acertar a questão de equação do segundo grau e errar a questão de equação do primeiro grau, existe uma grande probabilidade de ele ter acertado aquela questão ao acaso. Então, você tem aí essa análise colocada. Então, você tem a nota de cada área, tá? E aí você vai ter a sua nota de cada área mais a sua nota de redação, que funciona de uma maneira diferente. E aí a gente volta a falar do pré-teste. É o pré-teste que vai determinar em qual ponto da régua que a questão vai entrar. Ou seja, eu faço um pré-teste, geralmente são 48 questões de um caderno que eu aplico em algumas regiões do Brasil, com o público-alvo, e aí eu vou medindo, ó. A maioria dos alunos acertou essa questão do pré-teste. Então essa questão vai entrar na régua, na parte abaixo do 500. É uma questão fácil. Aí no pré-teste, a maioria dos alunos errou essa questão do pré-teste. Se a maioria errou, significa que essa questão é mais difícil. Ele vai entrar acima do 500 na régua. Então, a nota você vai ter 4 áreas, para cada área você tem um cálculo, e aí vem, mesmo que a pessoa erre tudo, ela não tira 0, mesmo que a pessoa acerte tudo, ela não tira 1000. As notas mínimas e máximas são chamadas de desvio padrão em relação à média na régua. Então, vamos entender isso a partir de agora. E aí tem a nota final, né, dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, mínima e máxima, para cada área que eu tirei aí de uma revista, né? Mas eu quero chegar aqui. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece. Vamos pegar o exemplo da matemática. Se você reparar, tanto para o ano, né, de 2017 como 2018, né, as maiores notas foram de matemática. Por que as maiores notas são de matemática? Essas notas de 2017, 993, e de 2018, 996, é a nota de quem acertou as 45 questões de matemática. Por quê? Porque o 500 da matemática ela é mais baixo. Historicamente, as pessoas têm mais dificuldade em matemática. Então, a média do Enem de matemática sempre é um pouco mais baixo. Então, o que isso significa? Que quando o candidato acerta 45 questões, provavelmente a média de matemática está ali entre 18, 19 e 20 questões. Ao acertar 45 questões, ela tem um desvio padrão muito mais alto em relação à média. A mesma coisa acontece com as notas mínimas. Geralmente as notas mínimas de matemática são mais altas do que das outras áreas. Por que isso acontece? Quem erra tudo, se a média de matemática é 18, 19 questões, ele está, apesar de ter errado tudo, ele está mais próximo do desvio padrão em relação à média. Já em alguma outra área, vamos pegar 2017, Ciências Humanas, né? Que a mínima foi 307, menor que matemática, né? E a máxima foi 868. Provavelmente nesse ano a média de Ciências Humanas foi de 25, 26 questões, por exemplo, e ao acertar 45, o desvio padrão em relação à média é menor do que matemática, fazendo que a nota máxima de Ciências Humanas seja menor. É claro que isso vai tendo diferentes variações ao longo do ano. Algum ano específico pode ter entrado alguns níveis de questões, fazendo que a média seja mais baixa e haja diferentes notas aí. Mas lembre-se, cada área tem a sua régua, então não dá para você fazer comparação. Você tirar 700 em Ciências Humanas e tirar 700 em Matemática e 800 em Matemática não significa que em Matemática você sabe mais do que Ciências Humanas, porque cada prova tem a sua métrica diferente, cada área da prova tem sua métrica diferente em relação a outra área. E para a gente finalizar essa nossa quarto episódio, vou falar um pouco do sistema de seleção unificado. Ao efetuar a inscrição, o candidato vai usar a sua nota do Enem para escolher, por ordem de preferência, até 2 opções de curso entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do SISU, principalmente as universidades federais. Algumas estaduais também fazem parte do SISU. O candidato também deve definir se deseja concorrer pelas vagas de ampla concorrência ou as vagas reservadas de acordo com a lei.
ou então as vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições. Se vocês tiverem interesse, inscrevam lá no canal, escrevam no comentário, que eu vou fazer então a próxima série sobre preparando para o Enem. Eu faço uma série específica, como é que funciona o SISU, como é que funciona o FIES, como é que funciona o ProUni, mais para frente se tiver demanda lá no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 episódios sobre preparação para a prova do Enem, né? Lembre-se, a gente não sabe se a prova vai ser adiada, continue seus estudos, continue aí a sua maratona, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, escreva lá sua crítica, seu comentário, sua sugestão, que os próximos vídeos com certeza serão melhores a partir do feedback que eu tiver de vocês. Um abraço e até mais!